Amados irmãos do site Panema para Cristo, nós temos o prazer de saudar todos com a paz do Senhor. E aqui conosco, o abençoado irmão Aruna de Camarões e sua digna esposa do Brasil, Ceará, mãe Irene. E aqui a gente vai ter uma conversa com os nossos amados irmãos para ter essas informações para esse abençoado site. Irmão Aruna, a paz do Senhor. Ai, Senhor. Nome completo. Chapi Aruna. Não, Aruna Chapi em português. Nome completo, por favor. Aruna Chapi. Aruna Chapi. Chapi. Muito bem. Lá no seu país tem costume de ter nomes com 3 sobrenomes, como o nosso aqui? É, depende de pessoa, depende da família. Você, uma família quer se lembrar de essa avó do outro, avó do outro, avó, ele pode colocar 1, 2, 3, 4, até 6 nomes no mundo. Muito bem. Seu país? Camarões. Camarões Fica no lado da África Central. na África Central. Muito bem. A língua, quantos idiomas tem lá? A língua principal é francês e inglês. Mas os outros idiomas têm mais ou menos 279, 300 línguas. O ovo pode estar 300 ovos diferentes. 279 línguas. Muito bem. A partir de agora, irmãos do site, nós vamos passar uma entrevista traduzida, uma vez que a gente vai ter uma melhor voz, uma melhor comunicação com os abençoados do site O Panema para Cristo. E aqui a sua esposa brasileira, que também domina vários idiomas, vai fazer a tradução do idioma do francês para o português. Lembrando que o irmão Aruna fala o inglês, o francês, fala o português e também comunica em diversos idiomas do seu país. Uma vez, graças a Deus. Irmão Aruna, como foi sua conversão para Jesus? Bom, a conversão foi, como je peux dire ça, dans les années 92, não, 90. Bom, ele conheceu o Evangelho ali nos anos 90. Prêché par un ami en classe. Foi através de um amigo na escola. Mais je ne m'étais pas converti parce que quand il me parlait de l'ensemble de Jésus, je lui parlais de Mohamed. Bom, mas esse tempo ele não se converteu. Seu amigo falava de Jesus e ele falava de Maomé. Maintenant, avec l'ami, on s'est séparés. Então, com o tempo, eles se separaram. Maintenant, entre les années 92 et 93 maintenant, Bom, nos anos 92, 93, j'ai eu un songe ele teve um sonho où il y avait un tremblement de terre. onde teve um tremor de terra. Et dans le tremblement de terre, la dernière personne a mouru dans la cité. E nesse tremor de terra, ele foi a última pessoa a morrer na cidade. Et quand je suis mort, c'est comme je me posais la question, où est-ce que je vais? Est-ce que j'ai bien fait de bons actes devant Dieu? Aí quando ele se sentiu que estava morto, né, que tinha caído no buraco, aí ele disse, mas será que eu estou pronto para me encontrar com Deus? Quand j'ai commencé à penser ça, Quando ele começou a pensar dessa forma, j'ai commencé à voir quelqu'un qui venait vers moi. aí ele começou a ver uma pessoa que vinha ao seu encontro. Et j'étais dans la terre est fermée, la personne lui marchait dans la terre. Como se ele estivesse debaixo da terra, a terra fechada, e ele via essa pessoa andando debaixo da terra ao seu encontro. Il est venu, il m'a pris avec la main Ele veio, ele pegou com a mão, né, um homem de branco, et il m'a sorti de la terre. e esse homem fez sair da terra. Et j'ai vu que j'étais libre. E quando ele saiu da terra com esse homem, que o detalhe era um homem vestido de branco, aí ele viu que era como se ele fosse 2. Um saiu e o outro ficou. Alors je lui ai demandé, voilà, il m'a mené, il a souri. Aí ele perguntou, mas onde é que você está me levando? E esse homem apenas sorriu para ele. C'était comme dans un grand désert où il y avait rien que le sable. Era como um deserto, que tinha um monte de areia. Et on a commencé à monter. E ele começou a subir com esse homem levando ele. On est arrivé très loin dans les attitudes, j'ai entendu une voix qui tapait sur moi. E quando eles subiram numa determinada altura, ele ouviu uma voz. E essa voz era tão forte que tocava nele. C'est comme la voix me poussait pour entrer. Era como se essa voz lhe empurrava. Alors
l'homme m'a amené vers la maison qui était devant nous. Aí esse homem, né, que havia ele tirado debaixo da terra, ele levou ao encontro dessa voz. Et on est arrivé dans une maison Aí chegaram numa casa, où il y avait trois portes. e nessa casa é como se existisse 3 portas. Les portes de gauche et de devant étaient fermées. Tinha a porta da direita e da esquerda. Non, de devant. A porta de frente e da esquerda estavam fechadas. Celui de droite qui était ouvert. Era a porta direita que estava aberta. Et donc, j'étais la dernière personne à m'asseoir sur le banc qui était à droite. E eu fui a última pessoa a me sentar nesse banco que estava do lado direito. Et celui qui m'a amené à fermer, s'est assis comme le dernier. E o homem que havia me levado, como se sentou, Oui, il s'est assis. e se sentou ao lado dele. Alors, on appelait les noms des gens là dans l'autre E chambre. essa voz que ele continuou ouvindo chamava, estava dentro da casa, num quarto, e chamava as pessoas pelo nome. Et donc, j'ai entendu, tu as pu avoir, j'ai dit présent. Aí então ele entendeu, Chuapiaruna, e ele disse presente. Et je suis allé, E eu fui ao encontro dessa voz. j'ai vu d'abord, premièrement, une grande table. Aí quando eu cheguei lá, eu vi assim uma grande mesa. Derrière la table, un très homme plus blanc que celui, plus propre que E celui qui atrás m'avait. dessa grande mesa existia um homem. Esse homem era muito branco, como se fosse resplandecente, que era mais branco as vestes dele do que o homem que havia lhe levado. Et sur la table, des livres, de l'autre très grands, des autres très petits. E sobre Cheio de pó. sobre a mesa tinha vários livros, livros grandes e livros pequenos. Alors, il m'a posé la question, quel est mon nom? Aí esse homem disse, qual é o seu nome? J'ai dit, tu as pu Aruna. E ele disse, Chuapi Aruna. Il a regardé dans son petit livre. Aí ele qui était olhou devant no lui, pequeno livro que estava na sua mão. et il a dit, c'est vrai, c'est ton nom. Aí ele disse, sim, é verdade, esse é o seu nome. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Eu não sei exatamente como aconteceu. Et je me suis retrouvé assis sur son pied. Aí de repente eu me encontrei sentada sobre a sua perna. Et il a parlé avec moi. E ele falava comigo, Mais la seule parole que j'ai entendue, mas a única palavra que eu guardei muito bem, que eu entendi, rentre et ne vole plus. aí ele disse para mim, olha, volta e não roube mais. Je n'étais pas un grand voleur. Bom, eu não era um ladrão. Je volais la viande de la mamie de ma maman. Eu posso confessar que algumas vezes eu roubava uns pequenos pedaços de carne na marmita da minha mãe. Je volais de la chine de ma mère. Às vezes o amendoim. Eh bien. Alors, avec le temps, Então, com o tempo, j'ai demandé un Nouveau Testament pour lire. eu procurei alguém e alguém me deu o Novo Testamento. J'ai commencé à lire le Nouveau Testament. Eu comecei a ler o Novo Testamento. Et je suis allé dans le livre de Marc. Então, um dia eu li no livro de Marcos. Et puis, j'ai trouvé la parole de Jésus qui dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Aí eu encontrei a passagem que quando Jesus falou com aquela mulher, ele disse, ó, vai e não peques mais. C'était à peu près un an après et tout le rêve est repassé devant ma tête. Bom, isso já tinha acontecido, tinha se passado aproximadamente um ano depois que eu tinha tido o sonho. Aí quando eu encontrei essa passagem, aí aquele sonho veio na minha mente como se estivesse acontecendo no momento. Et c'est là que j'ai compris Aí foi nesse momento que eu entendi que je dois changer. que eu deveria mudar de vida. C'est là que je me suis dirigé vers une église Então foi a partir daí que eu me dirigi a uma igreja et que j'ai donné ma vie au Seigneur. e que eu dei minha vida ao Senhor. Dans mon témoignage. Esse é o meu testemunho de vida. Bom, Aruna, seu país, Camarões da África, é aberto para o Evangelho? Si l'évangile est libre, on peut prêcher. Bom, é livre, nós podemos pregar o Evangelho. Du sud, sauf qu'il y a quelques petits problèmes dans les 2 ou 3 provinces du nord. Bom, com relação ao norte, existem algumas dificuldades em províncias. Parce que les musulmans ne veulent pas que les chrétiens puissent prêcher l'évangile là-bas. Porque lá, como existe a concentração dos muçulmanos, então existe uma resistência maior com relação ao Evangelho. Isso no norte do país. N'empêche pas, il y a des églises. Mas mesmo assim, existem igrejas no norte do país. E com respeito aos estudos seculares, os estudos desta vida, das ciências, lá é aberto para os estudos? Oui, c'est grandement ouvert pour les études. Bom, existe uma facilidade para os estudos. Mais seulement qui étudient les enfants de riches. Bom, a dificuldade é que só quem tem condição de estudar são os ricos. Parce que
E a faculdade eu fui pagar presque 3.000 reais para formar. Bom, para fazer uma faculdade lá, o valor aproximadamente de 3 mil reais. E toda a família não passa condição. Então as famílias não têm essa... 3 mil reais mensais? Não, por lá. Por ano. Muito bem. E o senhor? Eu percebo que o senhor é um homem de cultura, de conhecimentos gerais. Como o senhor adquiriu esses conhecimentos? Ça, c'est une classe de Dieu. Bom, é uma graça de Deus. Parce que mon père m'a enlevé à l'école quand je suis devenu chrétien. Bom, quando eu me tornei cristão, meus pais me tiraram da escola, porque eles eram muçulmanos. Je n'ai pas étudié. Então eu não fui avante com meus estudos, muito avante com meus estudos. Donc tout ce que j'ai pu ramasser, c'est autodidacte. Então tudo que eu adquiri foi de uma forma didática. Et j'ai eu la grâce d'entrer dans une faculté de théologie. Aí, com o tempo, no Níger, eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade teológica. C'est là que tout a été vraiment fondé dans ma vie. Então, foi a partir daí que eu passei a ter um alicerce mais sólido na minha vida. E a senhora, irmã, como chegou a conhecer o irmão Aruna e se tornar essa relação, uma vez que a senhora é uma mulher brasileira, cearense? Isso. Bom, eu fui chamada, né, para trabalhar como missionária no continente africano desde 2000. Já estive em alguns países da África. Isso, saí do Brasil em 2000 e quando voltei, passei algum tempo no continente africano, depois retornei para o Brasil. Quando foi em 2008, eu retornei novamente para a África, para o país chamado Níger. E quando eu cheguei lá, Deus me fez surpresas, porque eu sempre me dediquei muito ao Senhor, deixei essa parte do casamento sempre aos cuidados do Senhor, mas Deus havia me falado que eu não me preocupasse, o que Ele tinha para a minha vida não dependia de espaço geográfico. E o tempo foi passando, e quando foi em 2008, já estava com 40 anos, e cheguei no Níger, e o Senhor me fez a surpresa que eu encontrei o missionário Aruna, que já trabalhava lá há 8 anos. E quando nós fomos orar para saber se era a vontade de Deus, o Senhor disse que sim, que Ele tinha me levado àquele país para estar restaurando os meus sonhos de casamento. Então, depois de 5 meses nos casamos, com a bênção de Deus, e depois o Senhor nos deu a Rebeca como confirmação desse relacionamento.